Boa noite, nação alvinegra! Ricardinho na área! Hoje, nosso ilustre convidado, presidente do Césio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme e satisfação grande estar aqui nesse podcast. A satisfação é nossa. Presidente, a gente sabe que um dos legados, talvez o principal legado seu, que deixou para nós, botafoguenses, que nós temos o maior orgulho, foi o seu envolvimento no fechamento do contrato da transição do Botafogo Futebol Clube para a SAF Botafogo. E aí eu gostaria que você comentasse conosco como é que se deu esse processo. Perfeitamente. Olha só, Ricardinho, quando me candidatei, eu falava sempre, numa das plataformas da campanha, era fazer o Botafogo virar uma SA, porque na época não se falava em SAF ainda. Uhum. Então, eu entrei com essa pegada de profissionalizar o clube e vender o clube para associados botafoguenses, para grandes botafoguenses. Essa era a ideia inicial. E que começou lá com os Moreira Salles e já tinha um projeto andando. Uhum. Enfim, quando em setembro de 2021, que foi o meu primeiro ano de gestão, saiu a lei da SAF, foi aprovada e imediatamente o Botafogo criou um novo CNPJ de uma SAF. E a gente já estava em negociação com alguns grupos estrangeiros e rapidamente foi fechado a venda do Botafogo para a SAF. Uhum. Isso não foi nada fácil, quer dizer, a gente teve que fazer toda uma estruturação do clube, toda a parte financeira do clube foi toda estruturada nisso. Muita gente trabalhou nisso, muita gente trabalhou na parte de fusões e aquisições, que é o Musnick, o próprio Chame, ajudaram muito nisso. E a gente fez, e num tempo recorde, a gente conseguiu vender a SAF. O momento muito importante, muito emblemático, que até o John Textor fala, que grava essa imagem, e tem a foto, no dia que foi aprovado lá em General Severiano, pelos conselheiros e pelos sócios, com a margem, acho que foi 96%, aprovaram pela criação da SAF. Fez o acordo de acionistas, né? Que foi a base de tudo, que os deveres e haveres do Botafogo, os direitos que a gente tinha, as obrigações que o novo investidor teria. Finalmente, num tempo recorde, porque eu estava negociando com um grupo americano e com um grupo árabe. E o John Tex, através da Matix, né, que é o Tairo e o Danilo, vieram e em 40 dias atropelaram todo o processo e a gente fechou no dia 24 de dezembro de 2021 o contrato não vinculante da SAF. E aí, em 15 de janeiro de 2022, a gente assinou o contrato vinculante e, finalmente, no dia 11 de março de 2022, virou a chave, aí passou a ser SAF. Todos os ativos do futebol passaram para a SAF, desde a base, o estádio, o CT Lonier, tudo, os direitos de patrocínio, tudo passou para a SAF. Inclusive alguns funcionários que vocês conhecem, por exemplo. Alguns a SAF optou por manter, Júlio Graco, vários que ficaram na SAF. E outros ficaram para o clube. E aí a gente começou, isso é uma segunda fase. Mas isso foi, mais ou menos, se eu tivesse que resumir, seria como aconteceu. Porque foi num tempo assim muito rápido que aconteceu. Mas isso não é à toa, porque o clube já estava pronto. Quando você fala das negociações, a lei da SAF saiu em setembro, a gente virou SAF em setembro mesmo e vendemos, entre aspas, em 24 de dezembro de 2021, quer dizer, em 3 meses, o processo todo. Não é assim. Óbvio que o clube já vinha se preparando e já vinha se preparando antes da minha gestão, o mérito seja dado. Já tinha um grupo que trabalhava, que o Montenegro fazia parte, que vários outros ilustres do Botafogo, os irmãos, Moreira Salles, enfim, eles já vinham preparando o clube. Então, o que a gente fez foi fazer pequenos ajustes no que já tinha sido feito e preparar esse acordo de fusão e aquisição, que a gente chama que é para o acordo de acionista, que a gente chama, né, que é um documento enorme, que a gente preparou para mostrar para os eventuais investidores. E aí, finalmente, o John Textor
assinou em 24 de dezembro de 2021. Foi isso. Se tiver que resumir, é isso. Sensacional. Inclusive, como você falou, presidente, o presidente Montenegro também teve uma importância muito grande nesse processo também, né? Ele ajudou muito, né? Muitíssimo. Sempre, eu sempre digo, tem muita gente hoje que critica o Montenegro. Eu não tenho dúvidas de falar que o maior botafoguense da história é o Montenegro. Eu não tenho dúvida de falar isso. Eu talvez seja o maior presidente, eu brinco com ele, porque a gente é amigo de Claro, infância, claro. que eu sou mais vencedor do que ele, porque eu ganhei a Série B, Libertadores e um brasileiro. Ele só Exato. ganhou o brasileiro. Aí eu brinco Verdade. isso com ele. É o maior presidente. Mas o maior botafoguense da história, e o maior presidente também, eu não tenho dúvida de falar que é o Montenegro. Eu sou suspeito, obviamente que eu sou muito amigo dele, mas ele ajuda todo mundo. Ele Verdade. ajudou a Botafogo TV, ele ajuda todos os esportes, ele botava dinheiro. Eu vi ele botar dinheiro diversas vezes. Eu botei muitas vezes dinheiro no clube. Uhum. Que a fundo perdeu, Uhum. nunca mais vai recuperar, mas ele botou muito dinheiro. Mas não é só o dinheiro, não, ele está sempre lá presente. Uhum. É um botafoguense. Sabe, eu sou eternamente grato ao presidente Montenegro pelo nosso título de 1995, né? Eu vivenciei muito esse título, vibrei demais. E ele, graças ao presidente Montenegro, é que nós conseguimos fechar o patrocínio com a 7up. Quem costurou todo esse processo com a 7up foi o presidente Montenegro. E graças a esse patrocínio é que se pôde manter uma mínima estrutura para que nós pudéssemos chegar ao título, né? A gente chegou ao título com 4 meses de salário atrasado. Isso hoje em dia seria inviável. Verdade. Hoje, no jeito que o futebol está, primeiro que você é penalizado. Uhum. E segundo que aí haveria um motim. Eu, por muito menos, com 10 dias de atraso de salário, a única vez que eu atrasei salário no primeiro ano foi uns 10 dias e quase me botaram a faca no pescoço. O Canu, Carly, tá até na série Acesso Total mostra isso. Legal. E eu sou eternamente grato a vocês dois, tanto ao presidente Montenegro quanto a você, presidente do César, porque não é brincadeira não. Aí, ó, essa taça aí é um espetáculo, né? Da Libertadores e o Brasileirão também. A gente era o único clube que não tinha Libertadores, desses 12 maiores, né, os 4 de São Paulo, 4 daqui, 2 de Minas e 2 do Sul, né, do Rio Grande do Sul. Era o único que não tinha essa taça, Exatamente. Essa glória eterna. Presidente, eu queria saber a sua opinião em relação à SAF, se realmente ela veio para transformar o Botafogo, né? Ela veio para dar um choque de gestão no Botafogo. Eu acho que antigamente a gente andava muito em águas turvas, no amadorismo e tal, e com a SAF que se tornou algo profissional, né? A administração se tornou profissional. Você compartilha dessa ideia também? Com certeza, mas olha só, quando eu entrei, Sim. Outra das coisas que eu falava era trazer um CEO, exatamente para profissionalizar o clube. E isso foi feito. A gente trouxe um CEO, um CFO do Parrod, que era o financeiro. A gente já começou com esse processo, até porque não tinha SAF ainda. Isso. Então eu queria profissionalizar já o clube. Então quando eu trouxe o CEO, eu dei autonomia para o CEO e para as pessoas que trabalhavam embaixo dele, comercial e todo mundo que foi contratado. A gente trouxe o Lenin, que hoje está na CBF. A gente trouxe várias pessoas para profissionalizar o clube mesmo. Já era, eu sabia que só funcionaria assim. Isso sempre foi na minha cabeça, que o clube tinha que ser profissional. Mas aí, ao fazer o clube mais profissional, isso inclusive facilitou a transição para a SAF, porque o clube já estava muito longe do que está hoje, tá? Muito longe do ideal, mas já estava num caminho de estruturação e profissionalização muito melhor do que eu peguei o clube. E eu não estou falando isso para falar mal de ninguém, não. Claro, claro. Eu não gosto de apontar dedo em ninguém, mas o clube já estava indo nesse caminho do profissionalismo. E aí, para quiser chamar sorte ou estrela que eu tenho, saiu ali da SAF logo em setembro. Então o clube já estava pronto. Por isso que eu digo que a gente foi o primeiro clube a ser... Foi a gente e o Cruzeiro, mas eu acho que a gente foi o primeiro clube a virar SAF. Virar SAF.
E a SAF mais bem sucedida para mim, o John Texel Uhum. é um amante de futebol, quer dizer, além de investidor e quer ganhar dinheiro, óbvio, isso lógico. é normal, e eu Uhum. quero que ele ganhe muito dinheiro desde que me dê títulos, Claro, né? Isso é que importa. Mas ele está botando muito mais dinheiro do que ele tinha que botar. Aham. Ele é um amante do futebol, ele entende futebol, surpreendentemente. É um americano que é apaixonado e entende de futebol. A gente tem discussões assim que eu fico de queixo caído. E virou torcedor do Ele é Glorioso. torcedor, e é o clube que ele mais gosta dos que ele tem, é o Botafogo. É. Então, agora tem uma outra grande vitória que ficou esquecida, que foi só acontecer nesse processo da SAF, que para mim é um título brasileiro, um título de Libertadores, é quando a gente equacionou as dívidas do clube, as cíveis, fiscais e trabalhistas. Isso para mim foi equivalente a um campeonato brasileiro, porque a gente reduziu a dívida de 1 bilhão, hoje está em torno de 540 milhões, e melhor, não está mais pela Selic, está pelo IPCA, e ao longo de 12 anos. Excelente, Então, hoje a dívida do Botafogo é pagável, porque ela está 540 milhões, a gente paga mais ou menos, acho que é 60 milhões por ano, Sim. mas o clube aumentou a receita significativamente, está em torno de 500, 600 milhões, então você está falando em 10%, é perfeitamente viável. Não era viável quando você tinha uma receita no primeiro ano meu, que era 100 milhões de receita, e a dívida de 1 bilhão. Verdade. Se fosse uma empresa, já tinha fechado. Então, isso foi para mim equivalente a um título brasileiro, porque Deus me livre que isso aconteça, mas se um dia o John Texel quiser sair, hoje o clube é administrável. Porque você não tem mais penhora, porque só Deus sabe o que eu sofri no primeiro ano com penhoras. Exato. Você não tinha dinheiro para nada e ainda por cima, quando entrava dinheiro, era bloqueado. Então foi um ano mas foi muito gratificante, foi um ano de aprendizado muito grande e que foi um ano, acho que eu trabalhei mais, foi o primeiro ano, até porque depois virou o clube, então já diminuiu a pressão do futebol. Então foi fundamental. Foi fundamental. Então isso aí, as pessoas, obviamente que o torcedor quer ver título, né? Título, mas isso aí para mim é um título, porque isso é o longo prazo, Exato. É daqui para frente. Se pensar que daqui a 12 anos o clube vai ter 0 de dívida, é um negócio espetacular, e nenhum outro. Então, para responder até a pergunta, para finalizar a pergunta, eu acho que a SAF, pelo menos deveria ser o caminho para a maioria dos clubes no Brasil. Eu acho que não tem mais volta a isso. Perfeito. Se tirando um ou dois que a gente conhece, que talvez não precisem de SAF, mas aqui no Rio, o Fluminense precisa fazer uma SAF, o próprio Vasco precisa refazer a SAF dele, né? Exato. Quer dizer, essa coisa. Em São Paulo, Santos. Isso. O Entendeu? próprio Corinthians O próprio também, Corinthians. que está muito endividado, né? Muito endividado. Muito endividado. E eu acho, como você falou, presidente, importantíssimo foi o saneamento dessas dívidas a longo prazo, né? Realmente a SAF veio para dar aquela sacudida de gestão no Botafogo. Isso. E a gente é muito grato, nós torcedores, todos nós, a você, presidente, ao presidente Montenegro e também, principalmente, ao Textor, né? Pelo que ele fez e vai fazer ainda muito pelo nosso Glorioso. Com certeza. Querido. Presidente, muito grato pela sua presença. Foi uma honra inenarrável tê-lo aqui conosco. E se voltar novamente, como eu sempre digo, vira sócio do canal. 2 vezes aqui, vira sócio. Muito obrigado, presidente. Muito bom estar aqui no Ricardinho na área. É um prazer. A hora que vocês quiserem, eu estou aberto para voltar. Muito obrigado, presidente. Obrigado você.